O desenvolvimento tecnológico dos últimos 50 anos permitiu-nos adquirir um conhecimento sem precedentes do nosso sistema solar. Os sofisticados aparelhos astronómicos forneceram-nos dados pormenorizados do Sol e dos 9 planetas que compõem o seu sistema, e as sondas espaciais asseguraram-nos de que não existe vida nos planetas nossos vizinhos. O Sistema Solar, e nós dentro dele, viajamos constantemente em redor da galáxia a que pertencemos, à velocidade impressionante de 900 mil km por hora. E mesmo a esta velocidade, são necessários 250 milhões de anos para dar uma volta completa. A origem do Sistema Solar. O nosso Sistema Solar começou a formar-se há 5 mil milhões de anos. Uma das teorias mais divulgadas explica que nessa altura existia apenas uma imensa nuvem de pó e gás. Esta nuvem foi girando pouco a pouco, formando remoinhos durante 10 milhões de anos. Devido à sua própria gravitação, os gases da nuvem começaram a agrupar-se. Isto aumentou ainda mais a força da gravidade e os gases aglomeraram-se cada vez mais. A nuvem começou a contrair-se e a girar cada vez com maior rapidez, tornando-se cada vez mais pequena. Esta nuvem era constituída por 99% de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples que existem. Quando a nuvem se contraiu, a maior parte do material nela contido ficou no centro e acumulou-se numa enorme bola de gás. No centro desta bola, a temperatura e a pressão fizeram com que se iniciasse a fusão termonuclear. A grande energia libertada neste processo deu origem a que o Sol começasse a brilhar. O gás que ficou fora do Sol foi arrefecendo, começando a formar-se pequenas partículas frias. Estas partículas chocaram e uniram-se, formando grupos cada vez maiores. A gravitação que iam criando fazia com que atraíssem cada vez mais matéria, formando-se então os planetas. Os planetas mais próximos do Sol são mais pequenos do que os restantes. Têm o seu núcleo composto, na sua maior parte, por rocha e metal. São Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os planetas mais afastados, à exceção de Plutão, são maiores e de natureza gasosa. São Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Durante o processo de formação dos planetas, parte do material não chegou a unir-se a eles, formando os satélites, que têm a sua órbita à volta desses planetas. O Sistema Solar. A massa do Sol é 743 vezes maior do que todos os outros objetos do Sistema Solar juntos. O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Encontra-se a 58 bilhões de quilómetros. Não tem atmosfera nem satélites. A sua superfície, coberta de crateras, atinge a abrasadora temperatura de 350 graus centígrados durante o dia, baixando até 170 graus abaixo de zero durante a noite. A 108 milhões de quilómetros do Sol encontra-se Vênus, sempre coberto de uma densa atmosfera de dióxido de carbono e com uma pressão tal que nos converteríamos em simples mortalha de cigarro sobre o seu solo rochoso. Não tem satélites. Devido ao efeito de estufa da sua atmosfera, Vênus é um inferno de 450 graus centígrados. A Terra é o terceiro planeta. O seu tamanho é idêntico ao de Vênus, mas está 41 milhões de quilómetros mais afastado do Sol. E por isso a temperatura da sua superfície permite a existência de água no estado líquido. Daí que seja o único planeta do Sistema Solar que contém vida. A Lua é o nosso satélite. Marte, o planeta vermelho, tem 2 satélites. Está a 228 milhões de quilómetros do Sol. A sua ténue atmosfera é formada por dióxido de carbono. A temperatura média é de 23 graus abaixo de zero. A sua geologia é impressionante. Tem grandes covas, que talvez já tenham contido água, e gigantescos vulcões de até 23 quilómetros de altura.
Entre Marte e Júpiter, alguns dos materiais da nuvem original ficaram soltos, formando milhares de corpos, chamados asteroides, cujo tamanho oscila entre os 100 e os 1000 km de diâmetro. Em 1937, um deles, Hermes, chegou a aproximar-se da Terra a apenas o dobro da distância da Lua. Júpiter, a 775 milhões de quilómetros, é maior do que todos os outros planetas e satélites juntos. Na sua atmosfera, vê-se uma grande mancha vermelha, que pode ser uma tempestade com a duração de séculos e que, por vezes, tem maior superfície que a Terra. A temperatura média da sua superfície visível é de 150 graus abaixo de zero. Tem pelo menos 15 satélites. Este gigantesco planeta gasoso, com volume 1300 vezes maior do que a Terra, tem uma atmosfera composta basicamente de hidrogênio e hélio. Com a atmosfera semelhante, mas ao dobro da distância, encontra-se Saturno, o gigantesco planeta gasoso de espetaculares anéis. É tão leve que flutuaria na água. Possui 15 satélites e os seus anéis são compostos por partículas procedentes de satélites que não chegaram a formar-se. Urano, 19 vezes mais afastado do Sol do que a Terra, tem 5 satélites e é formado por hidrogênio, hélio e metano. Um pouco menor, a 4.500 milhões de quilómetros, está o frio Neptuno com os seus satélites. O planeta mais afastado do Sol e também o mais pequeno é Plutão. Tem 3.000 quilómetros de diâmetro e o seu volume é 100 vezes menor do que o da Terra. Possui um único satélite chamado Caronte. A Terra é bombardeada em cada ano por mais de 1 milhão de toneladas de material extraterrestre. Uma grande parte incendeia-se na atmosfera, mas quando os meteoritos chocam contra o solo, podem produzir grandes crateras como esta. Nos confins do Sistema Solar, para além de Plutão, existe uma nuvem de milhões de blocos gelados. São os cometas. De vez em quando, um desses corpos aproxima-se mais do Sol, cruzando as órbitas dos planetas. O vento solar, que está carregado de partículas energéticas lançadas a partir do Sol, evapora parte das matérias que compõem o cometa. Isto provoca a formação de uma espécie de cabeleira brilhante ou cauda luminosa, que aponta sempre, devido ao impulso do vento solar, na direção contrária à do Sol. O futuro do Sistema Solar. Desde há milhares de milhões de anos que o Sistema Solar se mantém estável, com o Sol e os planetas, satélites, asteroides e cometas descrevendo órbitas em seu redor. Quando passarem 5.000 milhões de anos, o Sol começará a aumentar tamanho, convertendo-se numa gigantesca bola vermelha, que irá absorver Mercúrio, Vênus e a Terra, que serão evaporados e engolidos para sempre. Quando esgotar todo o seu combustível, o Sol contrair-se-á, ficando apenas uma bola branca anã, menor do que a Terra, com alguns planetas à sua volta. O Sistema Solar é um ponto minúsculo, situado num dos braços espirais da nossa galáxia, a qual, por sua vez, é apenas uma entre os muitos milhões que viajam pelo universo. As estrelas que povoam as galáxias também terão provavelmente planetas girando à sua volta. Muitos deles parecer-se-ão com os do nosso Sistema Solar, mas outros serão completamente diferentes. Entre tantos bilhões, não é descabido supor que talvez não estejamos sozinhos no universo. A sonda Voyager transporta no seu interior uma mensagem que explica que num pequeno planeta de um insignificante sistema, num dos recantos de uma galáxia perdida no universo, existe vida.